As 10 regras do trilheiro iniciante. Fala pessoal, tudo certo com vocês? Então vou fazer esse vídeo aqui no formato um pouquinho diferente do que eu estou acostumado. As 10 regras aí do trilheiro iniciante, baseado em quê? No que eu vivi até agora como trilheiro iniciante. Maiores dificuldades, maiores pontos em que é necessário uma observação, uma atenção a mais. Então espero que vocês gostem do vídeo, assistam até o final. Se puder, se não for incomodar muito, comentem qualquer coisa, comentem alguma regra. Eu gostei mais dessa regra, ou essa regra aqui que você falou, eu não concordo, ou essa aqui eu já usei, essa aqui vai ser importante para mim. Então se vocês puderem fazer isso, me ajuda bastante aqui nesse canal, tá bom? Então já começando com essa primeira regra aqui. A primeira regra do trilheiro iniciante é: nunca saia da trilha. Importante que a maioria, ou uma boa parte dessas regras aqui foram perrengues que eu já passei. Então talvez algum dia eu conte essa história aqui do perrengue do dia em que eu saí da trilha. Justamente por isso eu vejo essa regra como a principal regra de todas. Então eu coloquei ela em primeiro lugar aqui, que é: nunca saia da trilha. Qualquer problema que vocês tiverem, pessoal, qualquer problema de qualquer ordem, fica muito mais fácil de ser resolvido se vocês estiverem na trilha, porque aí está passando outros trilheiros que podem te ajudar. Lembrando até daquele outro vídeo, aquelas dicas, daqueles vídeos curtinhos que eu fiz para sempre fazer trilhas aos sábados, se houver alguma possibilidade de invadir parte da noite, porque de sábado para domingo tem gente para te ajudar, de domingo para segunda não tem, ou pouquíssimas pessoas fazem trilhas de domingo para segunda, porque geralmente a maioria das pessoas trabalha na segunda-feira, tá? Fora isso, se você sair da trilha, vai saber se tem algum buraco que você não está vendo no meio das moitas, no meio do mato. Vai saber se tem algum penhasco, algum abismo que você não está vendo por causa da trilha. Ninhos de animais peçonhentos. E óbvio, o risco de você se perder e ir para algum lugar que é completamente diferente do seu objetivo. Mesmo que você grite por ajuda ali, pode ser que você nem seja ouvido, ou mesmo se for ouvido, pode ser que quem esteja passando ali, pode ser que não consiga te localizar. Isso se tiver muita sorte de passar alguém ali no momento em que você estiver perdido. Então, péssima ideia sair da trilha. Segunda regra do trilheiro iniciante: nunca saia da trilha. Então essa regra complementa a primeira regra, né? Que é nunca saia da trilha, né? Então é para ressaltar a palavra nunca. Nunca, nunca mesmo saia da trilha. Para o seu bem, para a sua segurança. Se você ficar perdido no meio da mata, é um risco muito grande à sua vida. Você sem recursos, sujeito ali a picadas de animais, a medo, a estar perdido, a intempéries. Pode ser que comece a chover, pode ser que faça muito frio à noite, falta de água, você pode morrer de desidratação se ficar muito tempo sem tomar água. Em algum momento sua água vai acabar. Então nem pense em ficar perdido no meio da mata, tá bom? Agora, a terceira regra do trilheiro iniciante: nunca saia da trilha, c****. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Agora a quarta regra do trilheiro iniciante: obedeça a equação. Experiência mais recursos mais equipamentos igual a distância mais obstáculos ao quadrado. Então quem entende um pouquinho da área de exatas sabe que isso é o que? Uma exponencial. Ou seja, se você aumenta um pouquinho a distância ou obstáculos, que seja a dificuldade, que seja a quantidade de obstáculos,
Se você aumenta um pouquinho algum desses dois fatores, você vai ter que aumentar bastante a sua experiência, os seus recursos e os equipamentos que você vai ter que levar. Quanto maior a distância, quanto maior a quantidade de obstáculos, e aí entra o que? Grampos, cordas, a própria inclinação do terreno, terreno acidentado ou terreno aqueles integral, por exemplo, aqueles degraus um pouquinho maiores na terra ou pedras que você tem que escalar, enfim, obstáculos. Quanto mais obstáculos e maior a distância, maior é a experiência que você tem que ter, mais recursos, e aí entra o que? Alimentos, poderia entrar alguns medicamentos, remédio para analgésico, seria inclusive kits de primeiros socorros e equipamentos geral, equipamentos de rastreamento, a quantidade de lanternas, quantidade de aquelas cargas extras que você coloca no celular, enfim. Então não se esqueçam dessa equação. A quinta regra do trilheiro iniciante: deixe seu caminho por onde passa mais limpo do que quando encontrou. Poluição sonora também é poluição. Eu vou ressaltar essa parte aqui dessa quinta regra. Mais limpo, eu não falei tão limpo, eu falei mais limpo que quando encontrou. Exemplo: você está passando pela trilha e vê uma embalagem de chocolate pelo caminho. Foi você quem jogou essa embalagem? Não. Uma opção seria passar reto como se nada tivesse acontecido. Eu pegaria a embalagem. Tanto por uma questão de consciência ecológica, você não vai depois querer contar para os seus amigos que você passou por uma trilha que costuma ser suja. Imagine que você esteja caminhando, passa por essa embalagem e os trilheiros que estão logo atrás de você, o que vão pensar? Vão pensar que foi você que jogou aquela embalagem, né? Ou então poderiam até pensar. Então, para não correr esse risco, na dúvida, pegue a embalagem que você achar pelo caminho, tá? Querendo ou não, você está entrando numa comunidade de trilheiros. Você não vai querer ser mal visto dentro dessa comunidade. E tão mal visto quanto quem polui, no sentido de deixar lixo no meio do caminho, é quem leva a caixinha de som, tá? Então esqueça a caixinha de som em casa, mesmo o celular. Tem alguns celulares que tem um som um pouquinho mais alto. Ali o objetivo é entrar em contato com a natureza, tá? Você vai ouvir barulhos de animais que você não costuma ouvir no seu ambiente, barulho natural, barulho do vento, nas folhas, nas árvores. Então esqueça um pouco essa história de música artificial ou qualquer ruído que o seu celular ou caixinha estiver omitindo, tá? Esqueça essa história de caixinha de som. A sexta regra do trilheiro iniciante: a água é seu recurso mais importante. Traga o suficiente ou saiba como obter durante a trilha. A questão é o seguinte: o corpo humano consegue sobreviver por vários dias sem comer nada. Vários. 3 semanas provavelmente, se for um indivíduo saudável. Agora, sem água, você não sobrevive mais que 3 dias. Tá? E no primeiro dia, seu organismo já fica completamente desorientado sem água. Então é muito importante que você tenha água. Ou saiba obter água durante o seu trajeto. É óbvio que mesmo que você consiga algum ponto de água, alguma poça d'água ou mesmo alguma nascente, pode ser sim que aquela água já esteja contaminada. É interessante, conforme eu também falei naqueles videozinhos curtos de dicas, leve clorim, leve aquelas pastilhas de cloro. Aquilo ali é bem baratinho, sai menos de R$1 cada pastilha daquela. Você coloca ali na garrafinha, 500 ml e tal, espera 15 minutos, pronto, você tem água potável. Não vai ter dor de barriga depois, não vai ter
nenhum problema nesse sentido, tá bom? 7ª regra do trilheiro iniciante: sempre avise alguém quando for fazer a trilha, dizendo sua previsão de volta. Isso é lógico, isso é bom senso, né? Outras pessoas têm que saber onde você vai. Vai que acontece algum problema, imprevisto acontece, vai que você tem que ficar mais tempo na trilha, principalmente quem está fazendo trilha sozinho. Outras pessoas têm que saber. Outras pessoas vão conseguir acionar o resgate caso você não volte dentro de um intervalo aí do horário previsto, tá? Então, muito cuidado com essa questão. Não vai se aventurar, não vai. Eu briguei com a namorada, briguei com a mulher, vou desbravar o mundo aí até ela sentir saudade. Muito cuidado nisso aí, você pode se bonito com esse tipo de atitude. Briguei com a minha mãe, tô revoltado, agora eu vou sair de casa para ela ficar preocupada. Não faça isso jamais. A 8ª regra do trilheiro iniciante: sempre ande olhando para o chão. Evite colocar as mãos em troncos, galhos e pedras. Andar sempre olhando para o chão é óbvio, né? O principal risco são animais peçonhentos. Cobras, principalmente cobras, né? Mas pode ser aranhas, escorpiões. Um que eu já encontrei bastante: ninhos de formigas. Essas formigas da montanha costumam ser bem agressivas. Então você vai ter problemas sérios se você pisar, por exemplo, num formigueiro. Fora isso, tem buracos mesmo dentro da trilha. Você pode torcer seu pé, variação de inclinação do terreno, você pode também de repente tropeçar. Algo que não vai trazer grandes consequências, mas você pisa, por exemplo, na lama, né? Já vai sujar aí sua botina, sua calça. Enfim, já não vai trazer grandes consequências, mas já vai ser um incômodo, né? Você pode, por exemplo, pisar numa poça d'água e entrar água dentro ou se você tiver de tênis ou na sua botina, e aí sim pode começar a te trazer problemas essa história. Então sempre andando, olhando para o chão. E para evitar colocar as mãos, por exemplo, onde a gente não tem grande conhecimento de onde está colocando, porque não só animais peçonhentos, mas existem, por exemplo, plantas urticantes, plantas que, se entrarem em contato com a sua pele, vão provocar ardência, coceira. Então não é algo aconselhável. Galhos, por exemplo, podem ter espinhos, podem ferir sua pele. Pedras, por exemplo, você tem que estar muito seguro em colocar a mão na pedra, porque vai que você confia muito na sua habilidade de escalada e a pedra é escorregadia. Então, no mínimo, você tem que tomar cuidado. Então, esse tipo sempre quando você puder não colocar a mão em alguma coisa, não coloque. Mas, se for às vezes é inevitável. Você vai ter que fazer uma escalada, por exemplo, Caratuva, Itapiroca, é inevitável. Você vai ter que colocar a mão em galhos, em raízes de árvores, mas tem que ser feito com bastante cuidado e bastante atenção. Então, a 9ª regra do trilheiro iniciante é: carregue lanternas mesmo durante o dia. Carregue um agasalho mesmo se estiver calor. Isso aqui é no sentido de previsão, né? Por exemplo, você espera sair da sua casa durante o dia e chegar também durante o dia, mas vai que acontece alguma coisa no meio do caminho, não é verdade? Vai que você se machuca, vai que você se perde, vai que acontece qualquer coisa que te atrase e você invada parte do período aí à noite. Então carregue lanternas mesmo durante o dia. Não confie na lanterninha do seu celular, tá? Não confie nela. Geralmente ela não é o suficiente para iluminar o caminho. E carregar um agasalho também pelo mesmo motivo. Do mesmo modo que você está lá suando, nossa, está muito quente durante o dia,
À noite, principalmente na montanha, costuma fazer um frio que você não está esperando, tá bom? O frio da montanha é diferente, o orvalho da montanha é diferente, então sempre carregue um agasalho, mesmo se for verão, mesmo se a temperatura do ambiente estiver bem quente, tá bom? E a 10ª regra do trilheiro iniciante é: nunca subestime a meteorologia. Não faça trilha se estiver chovendo, o caminho vai ficar mais perigoso, mais escorregadio. Se chover, a sua roupa vai molhar, você pode ter uma hipotermia severa mesmo no verão. Então tem que tomar muito cuidado com isso. A sua pele vai ficar mais sensível, por exemplo, se você estiver andando com uma calça molhada. A possibilidade de você ter irritação na pele causada por atrito é considerável. Você pode até inclusive machucar a sua pele. Os pés, por exemplo, andar com os pés molhados no sapato não é algo aconselhável. Fora isso, tem o outro extremo também, calor. Sempre ande aí com óculos de sol. A claridade ao longo do tempo ela é extremamente irritativa. Os raios solares batendo diretamente na pele também são um problema. Leve filtro solar, leve roupas sempre que possível que cubra a sua pele para evitar a exposição direta, principalmente nos horários em que há maior incidência dos raios solares na sua pele. Então são cuidados que você tem que ter considerando-se a previsão do tempo. Então, se você gostou, se você achou interessante aí as 10 regras do trilheiro iniciante, comente alguma coisa, isso me ajuda bastante. Se quiser indicar para algum amigo que gosta de trilha, alguém que goste do assunto, isso me ajuda bastante, tá bom? Fazer trilha é algo fantástico, você aprende lições ali que vão muito além do esforço físico, você tira lições inclusive para a sua vida pessoal, em relação à superação, a transpor obstáculos. Então é muito legal, mas a gente tem que fazer com responsabilidade, tá bom? Sejam felizes e até o próximo vídeo.